Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou trazer algumas notícias e também os updates aí, as atualizações dos rankings do UFC. Vamos começar aqui por Dana White e ele falou sobre o campeão peso leve linear, pelo menos até esse sábado, né, Khabib Nurmagomedov, e ele disse o seguinte: Khabib está ultrapassando a barreira de não ser somente o maior que já apareceu em sua divisão, mas veja bem, se ele vencer Justin nesse sábado, ele se tornará o número 1 peso por peso do mundo e ele está caminhando para o status de maior de todos os tempos. E aí é claro que você deve estar pensando, tá, mas e o Jon Jones, né? O Jon Jones atualmente é o primeiro peso por peso do mundo, o Khabib vai passar ele e tal. E o que o Dana White disse sobre isso? Ele disse o seguinte: vocês sabem o que eu penso de Jon Jones e sempre falamos sobre o que Jon conquistou em sua carreira. Veja quantas lutas este cara tem e ele ainda está invicto, e esta é uma categoria muito difícil. E para fechar, o Dana White acabou falando ali sobre os números do Khabib, que foi uma coisa que eu comentei no vídeo de ontem, né? Sobre possivelmente quebrar recorde de venda e etc. Ele é um cara muito seguido no Instagram, entre outras coisas, né? E o Dana White disse o seguinte: ele é uma das maiores estrelas no esporte. Os vídeos do Khabib têm gerado 222 milhões de visualizações. O conteúdo em que ele aparece tem mais de 100 milhões de visualizações só no último ano, apenas no Facebook. Ele tem quebrado recordes no Instagram. Eu poderia falar de seus números o dia inteiro. Ele é de longe o personagem mais utilizado no videogame no mundo inteiro. Os números continuam crescendo e eu poderia falar disso por dias. Este garoto tem quebrado todos os recordes. Bom, então essas foram algumas das declarações aí do Dana White quanto ao Khabib se tornar ali o maior de todos os tempos, com essa vitória sobre o Justin Gaethje. Eu acho que dá sim para discutir, sempre vai ter essa discussão, né, de quem é ou Jon Jones ou Khabib. Enfim, eu acabo, na minha opinião, né, achando o Khabib superior se ele vencer o Justin Gaethje, justamente por conta da invencibilidade, né, ele não ter perdido nenhuma luta, apesar de que o Jon Jones só tem uma derrota e não foi muito bem uma derrota, mas enfim, um tem derrota no cartel e o outro não tem, né? E esse fato também da categoria em si que o Dana White comentou, eu também concordo. A categoria peso leve é mais concorrida que a meio pesado, né? Então eu acho que é um pouco mais difícil ali de manter o cinturão, apesar do Khabib não ter defendido tanto tempo o cinturão. Mas enfim, o que dá para usar de argumento para fechar essa discussão é de que o Khabib, além de ser invicto e praticamente não perder round, que é uma coisa que o Jon Jones acaba perdendo em muitas lutas e para muita gente perdendo até luta, o Jon Jones já foi pego, já teve mais de um problema com doping, enquanto o Khabib não teve. Então também são outros argumentos a favor do Khabib. Mas enfim, esse é o tipo de discussão que sempre vai existir, independente de quem esteja ali na primeira posição, independente do que vai acontecer na luta do Khabib agora ou nas próximas do Jon Jones, sempre vai ter esse tipo de discussão. Então eu quis trazer aqui a declaração do presidente do evento, né, do Dana White, e colocar aqui algumas observações que na verdade são fatos, não é minha opinião, não é meu gosto, né? A questão dos rounds, a questão dos resultados do Jon Jones, a questão, enfim, geral, que eu citei de todo mundo aqui, não é necessariamente a minha opinião, certo? O Khabib realmente é um cara invicto, o Jon Jones não, o Khabib não caiu no doping, e etc. Então, por aí vai. Mas enfim, vamos para a próxima notícia, que é sobre o próprio Khabib ainda, e ele acabou falando ali sobre o Michael Chandler, ex-campeão do Bellator, que veio para o UFC e agora é o reserva para essa luta do Khabib com o Justin Gaethje. Então, se o Justin Gaethje ou o Khabib deixa a luta, esse cara, o Michael Chandler, está lá na Ilha da Luta, está preparado, vai bater o peso, então ele é o cara reserva ali para não cair a luta principal. E o Khabib acabou em entrevista a TSN falando, né, acabou falando ali sobre o Michael Chandler, né, e o que ele disse foi meio polêmico, né, ele disse o seguinte: sei que ele veio para Abu Dhabi, mas vai bater o peso e voltar para casa, vá para casa e enfrente outros lutadores. Chandler não é um lutador de alto nível para o UFC e nem merece ser desafiante, porque há 2 lutas foi nocauteado por um peso pena, pelo brasileiro Patrício Pitbull, né, para quem não sabe. E aí ele continua: ele tem que mostrar que merece lutar pelo cinturão. Para fazer isso, ele precisa enfrentar algum top 5, depois podemos falar sobre ele. Bom, nessa declaração eu concordo, mas não concordo, né? Então assim, eu concordo com a parte de que um cara que vem de outro evento, ele deveria enfrentar um top 5 primeiro, né? Já que o Michael Chandler é um ex-campeão do Bellator. Ele não era um campeão e veio com status de campeão para aí sim disputar o cinturão. Ele é um cara que sim foi campeão, mas que realmente o que o Khabib falou é verdade, né? Há pouquíssimas lutas atrás ele foi nocauteado pelo Patrício Pitbull, que é um excelente lutador, mas é um cara que é da categoria de baixo e tal, então realmente faz sentido por esse lado. Agora, o lado do UFC em si, de colocar o Michael Chandler ali, é bem compreensível, né? É um cara de alto nível, né? Na minha opinião, é um cara de alto nível e é um cara que veio do Bellator, então, assim, acaba sendo um nome interessante, é um nome comercial, é um nome bom e é comercial do mesmo jeito.
né? E é o nome que às vezes era o único disponível também, então colocaram ele ali. Mas enfim, eu torço muito, apesar de gostar do Michael Chandler, eu torço muito para que ele bata o peso e tal em vão, né? Que não precisem dele. Eu espero que, sinceramente, ele não seja utilizado agora, porque caso ele realmente faça uma luta ou com o Justin Gaethje ou com o Khabib, eu quero que ele faça um camp realmente para isso, esteja preparado e tal, e não pegar a luta em cima da hora e às vezes não ter a performance ideal. Enfim, eu quero muito, né? Eu prefiro muito mais assistir a luta original, que é Justin Gaethje e Khabib, e torço para que ela aconteça, não aconteça nada até sábado. Já tá chegando sábado, né? Espero que não tenhamos nenhum problema, né? Mas enfim, a polêmica que eu quis dizer foi aí o Khabib dizendo que o Chandler não tem o alto nível, que ele deveria ser testado primeiro, né? Contra um top 5. Enfim, qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, né? E vamos agora para as atualizações nos rankings do UFC. Ranking peso por peso Ranking peso por peso masculino, tivemos só 2 alterações, mas que não mudou muita coisa. O Davidson Figueiredo caiu uma posição, está em 14º, e o Tony Ferguson subiu uma posição e está em 13º. Não faço ideia por quê, mas enfim. Peso mosca, tivemos o Joseph Benavides subindo para a primeira posição, o Brandon Moreno caindo uma posição indo para segundo, Rogério Bontorin caindo uma posição indo para nono, Tyson Nan subiu uma posição foi para 14º e Jordan Espinosa caiu uma posição foi para 15º. No peso galo não tivemos alteração, no peso pena tivemos o zumbi coreano caindo uma posição, ele foi derrotado, né, pro Brian Ortega. Falei bastante da luta e tal, né? E o Yair Rodrigues subiu uma posição. Então foi o Yair Rodrigues que passou o zumbi coreano. Então o Yair Rodrigues, que inclusive venceu o zumbi coreano, né? Bem no finalzinho, aquele nocaute sensacional. Enfim, ele subiu para 4º. E o Sodiq Yusuff foi para 10º e o Dan Ige caiu 2 posições e foi para 12º. Indo para a categoria peso leve, tivemos 2 alterações. Conor McGregor subiu no ranking. O cara não luta, o cara não aparece, mas está no ranking e subiu no ranking. Está em 4º. E o Dan Hooker está em 5º. Enfim, não dá para entender direito. Mas vamos lá, eu tô trazendo os fatos aqui, né? Tem coisa que eu não consigo nem explicar para vocês o motivo, porque na minha cabeça também não tem muito motivo, né? Enfim, tem nome que fica menos inativo que o McGregor e é retirado, enfim. Né? No meio médio, a gente tem ali algumas alterações. Né? A gente teve o Masvidal subindo uma posição indo para 3º, o Stephen Thompson subiu uma posição e foi para 4º, o Demian Maia subiu 2 posições e foi para 5º. Aí você se pergunta, nossa, mas por que o ranking inteiro subiu posição? Justamente porque aconteceu o que eu acabei de falar. Um dos nomes aí que estava no ranking foi removido, né? O Leon Edwards, que era um nome que estava bem ranqueado, inclusive, foi retirado por inatividade. Então por isso que essa galera está subindo no ranking, né? Então o Michael Chiesa ali, ó, subiu para 7º, Neil Magny subiu 2 posições, está em 8º. O Vicente Luque subiu uma posição, agora aparece em 9º. Guilherme Finil subiu 2 e está em 10º. Rafael dos Anjos caiu 2 posições e está em 11º. Mas lembrando que o Rafael vai voltar para o leve, né? Então também não sei por que ainda está no meio médio. Enfim, coisas que não dá para entender. Né? Nate Diaz, que também não luta nunca, mas também aparece ali em 12º. Anthony Pettis, 13º. Rob Lawler, 14º. Quem diria, né? O cara campeão está em 14º. E o Belal Muhammad está em 15º. No peso médio tivemos o Jared Cannonier, que vai lutar contra o Whittaker agora no sábado, subindo uma posição, está em 2º. E o Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, caiu uma posição, está em 3º. Mas isso era completamente previsto, né? Que o Borrachinha ia cair pelo menos uma posição e caiu uma só. Até que não foi tão ruim assim, né? Poderia às vezes ter caído ali para 4º e o Jack Hermanson ficar na frente dele, mas eu acho que seria exagero. Eu acho que só uma posição onde ele ficou em 3º, eu acho que está de bom tamanho, que inclusive deixa ele ali muito próximo ainda de uma próxima disputa por cinturão, ou uma revanche com a Adesanya, ou enfrentar um Cannonier ou um Whittaker, se um dos dois, sei lá, roubarem o cinturão do Adesanya ali, né? Enfim, vamos ver. E lá para trás do ranking, em 12º, a gente tem o Omari Akhmedov. Indo para o meio pesado, a gente teve o Volkan Oezdemir subindo para 6º, o Anthony Smith caindo para 7º, o Shogun caindo para 14º, tá quase fora do ranking aí o Shogun, e o Paul Craig em 15º. E agora, indo para os pesos pesados, na verdade, né? A gente tem o Júnior Cigano subindo uma posição, está em 6º. O Volkov caiu uma posição, está em 7º. Sakai subiu uma posição, está em 8º. E o Walt Harris caiu 2 posições e está em 10º. No peso por peso feminino, tivemos a Jéssica Andrade subindo uma posição. A Ioana caiu uma posição. A Germaine de Rendemi agora é a 7ª, subiu uma posição. E a Holly Holm, que mesmo vencendo a última luta, caiu uma posição, está em 8ª, né? Cynthia Calvillo ali em 10ª. Caitlin Chookagian caiu uma posição em 11ª, Nina Ansaroff em 12ª, Gadelha em 13º. Pois é, o ranking peso por peso feminino tem alguns nomes aí dentro desses 15 que
enfim, não dá para entender, né? Por isso que é bem diferente o nível, né? Realmente não tem tantas meninas no mesmo nível, é bem desbalanceado, né? Tem alguns nomes ali que a gente pega e compara com os outros que estão dentro desse mesmo ranking e a diferença de um lutador para o outro, uma lutadora para outra, é absurdo. Mas, enfim, vamos lá, continuando, né? Porque se eu for parar em cada coisa aqui que não faz sentido, a gente não anda. Vamos para a categoria peso palha agora. A gente teve a Ioana subindo para a segunda e a Jéssica Andrade, que subiu de categoria, né? Ela foi para o peso mosca, fez a luta dela lá e venceu, acabou caindo para a terceira nesse ranking peso palha, né? A Mackenzie Dern subiu uma posição, está em 12ª, e a Angela Hill caiu uma posição e está em 13ª. Indo para o peso mosca, tivemos ali basicamente o ranking inteiro caindo uma posição para baixo, porque a gente teve a inserção da Jéssica Andrade, né? Porque ela lutou contra a Katlyn Chookagian, que era a primeira, e ela venceu. Então ela já chegou aí invadindo o ranking na primeira posição. Então a Chookagian caiu uma posição, a Jennifer Maia, a Cynthia Calvillo, Laurie Murphy, Jessica Ai, enfim, todo mundo que você está vendo aí. Então todo mundo caiu uma posição, com exceção ali da Alexis Davis, da Montana De La Rosa e da Antonina Shevchenko, que caíram 2 posições, porque a Gillian Robertson deu um salto depois de ter vencido a luta dela. Então agora ela figura ali na 12ª posição. Na categoria peso galo feminino não tivemos alteração, e a categoria peso pena feminino do UFC não tem nome nenhum no site do UFC, porque nem existe ranking, né? Porque não tem nome, então é só uma categoria ali de enfeite, infelizmente. Mas enfim, essas foram as notícias de hoje e as atualizações dos rankings. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essas alterações no ranking, o que você concorda ou não concorda, discorda, enfim. Comenta também sobre o Khabib, o que ele falou do Michael Chandler, comenta o que você quiser, comenta aí embaixo, o importante é comentar. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, se inscreve e ativa o sininho para não perder os vídeos novos e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!